noite a todos, irmãos e irmãs oblatos, irmãos e irmãs na fé. Vamos iniciar hoje o nosso terceiro dia da nossa live em preparação à solenidade de nosso Pai São Bento. Hoje falaremos sobre o silêncio e o nosso convidado de hoje é o irmão Bento, o Herbert, que é oblato aqui da nossa abadia de São Geraldo. Boa noite, vocês me escutam? Sim, Perfeito. você me escuta? Me escuto Ótimo. perfeitamente. Boa noite, Herbert. Boa noite. Vamos lá, então. Deixa eu só mandar alguns convitinhos aqui para o pessoal ir entrando. Eu agora, de última hora, saí correndo para ver se eu encontrava algum fone. Vai que desse algum problema de não, o áudio não dar certo, mas ainda bem que deu. Então, sejam todos bem-vindos a essa live dos Oblatos da Abadia de São Geraldo. Estamos fazendo essa live essa semana em preparação à solenidade de nosso Pai São Bento. Então, seja bem-vindo, irmão Gregório, Maurício, nossa querida Cíntia, a Elisa Prates, Gisele, a nossa irmã Aparecida, a Lúcia, nossa querida irmã Lídia e Líria, a Rosa Maria, a Vivian, Marcelo, a Tânia, todos que estão aqui conosco nesta noite. Então vamos iniciar a nossa meditação de hoje com a invocação ao Espírito Santo. Irmão Bento, pode fazer, por gentileza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hino a São Bento. Salve o nosso santo padroeiro, o São Bento, servo do Senhor. Na oração e no trabalho, és patriarca, mestre do amor. Amante do silêncio e da oração, nada preferindo a Deus de amor. Para alcançar a perfeição, plantaste em teu ser grande valor. Orar, trabalhar, agir e contemplar. Fizeste da oração e do trabalho orvalho fecundo e criador, que fez germinar nos corações e florescer na terra novo ardor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. A cruz sagrada foi a tua luz, sinal que sempre te iluminou. São Bento, livra-nos de todo o mal. Vem proteger-nos com teu amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Contigo, indo às fontes do mistério, só encontramos Cristo Redentor, morte, ressurreição e vida, na liturgia, oblação do amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Nosso povo unido te elege, de nossa paróquia protetor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós em nome do Senhor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós em nome do Senhor. Então, hoje o tema da nossa live é o silêncio, que está no capítulo 6 da regra de nosso Pai, São Bento. Então, antes do irmão Bento iniciar a sua reflexão, vamos ouvir o que nosso Pai falou sobre o silêncio na regra. Capítulo 6 da regra de nosso Pai São Bento, do silêncio.
Façamos o que diz o profeta. Eu disse: velarei sobre o meu proceder, para não pecar com a minha língua. Pus guarda a minha boca. Emudeci e humilhei-me, e nem mesmo falei de coisas boas. Aqui o profeta mostra que se não devemos falar sequer de coisas boas para preservar o silêncio, tanto mais devemos evitar as más palavras para não sermos punidos pelo pecado. Portanto, por causa da importância do silêncio, raramente se dê aos discípulos perfeitos licença para falar de coisas boas, santas e úteis à edificação, pois está escrito: no muito falar não faltará pecado. E em outro lugar, a morte e a vida estão em poder da língua. Com efeito, falar e ensinar compete ao mestre, calar e ouvir convém ao discípulo. Portanto, se há de pedir algo ao superior, que o peça com toda a humildade e sujeição reverencial. Os gracejos, as palavras ociosas e provocadoras de riso, banimo-las de todos os lugares e não permitimos que ninguém abra a boca para proferi-las. Momento, a palavra é sua agora. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para estar aqui partilhando um pouco com vocês. Sendo o tema o silêncio um tema muito complexo e complicado, ainda mais nos tempos atuais. Onde, digamos que quase 24 horas por dia, muitas vezes exceto somente quando nós estamos dormindo, é que de fato estamos em silêncio. Muitas vezes a gente pensa no silêncio somente o silêncio do escutar. E muitas vezes nós temos que prestar atenção no silêncio interior do nosso coração. Quantas vezes a gente é pego, né? Mesmo em silêncio, mas com a mente completamente, digamos, com ruídos, né? E o como essa trajetória, né, dentro, claro, da fraternidade, mas dentro também, principalmente da nossa vida de oração, nossa vida de fé, nós temos que ter o silêncio como meta, né? Muitas vezes eu me perguntava e chegava a conversar com algumas pessoas, por que que muitas vezes parece que Deus parou de falar conosco, né? Por que que nós vamos pegar ali o Antigo Testamento ou diversas passagens, Deus falava com os profetas, com as pessoas. Será que ele de fato não fala mais hoje? Ou será que nós não escutamos a fala dele, né? Será que nós não conseguimos de fato silenciar o coração e a mente para ouvir às vezes as vontades de Deus, o caminho que ele presta para cada um de nós? Aqui eu faço memória ao irmão Henrique, da nossa fraternidade, que sempre, isso eu tenho comigo, né? Falava muito sobre o silêncio, né? Buscava que nós ficássemos constantemente em silêncio, para que a gente pudesse, de fato, absorver tudo que era nos dado, seja num retiro, seja numa manhã de espiritualidade, ou até mesmo numa conversa. Muitas vezes nós temos que, como é dito na própria regra, calar para poder ouvir. E isso o quanto é complicado hoje, né? O quanto nós precisamos, de fato, aprender e ficar em silêncio e ter esse silêncio como forma positiva. Não somente parar e ouvir e falar ok, né? Ou mesmo por uma educação, ficar em silêncio. Mas o trabalho do silêncio no dia a dia é importante. Na nossa fé, principalmente, ou mesmo no nosso trabalho, com os amigos, na escola, né? Nós precisamos aprender a silenciar. A regra acaba colocando ali muito a questão dentro, digamos, do próprio mosteiro, de como que ali se dá com os mestres e com os monges, mas no nosso dia a dia nós também temos que fazer isso. Como a gente perdeu muitas vezes a escuta do mestre ou do professor, que ele tenha que
colocar o conteúdo e nós temos ali que aprender e, claro, que depois dialogar. Mas volto a dizer, nós precisamos silenciar a nossa mente e o nosso coração, né? Para que a gente possa, de fato, muitas vezes, compreender o sentido daquilo que está sendo passado para nós. Muitas vezes, seja nas redes sociais ou no nosso dia a dia, a gente conversa tão rápido com as outras pessoas que muitas vezes a gente nem respira e a gente não entende o significado e o sentido que está sendo passado. Isso é falta de silêncio. O silêncio tem que ser cultivado dia a dia. Não se aprende o silêncio de um dia para o outro. O silêncio vem com paciência. Nós devemos ter paciência e cultivar esse silêncio. E volto a dizer, um silêncio não somente do ouvir, mas o silêncio do coração. Um silêncio que a gente possa, de fato, conseguir compreender o sentido das coisas que estão sendo passadas para nós. E por que não, o sentido daquilo que Deus quer para cada um de nós. Tenho certeza que em algum momento da nossa vida, Ele fala conosco. E muitas vezes a gente não compreende porque a gente não consegue entender esse silêncio. O silêncio, eu sempre penso assim, né? Quando eu estava dando aula de regra para vocês, né? Eu lembro que eu li um trecho de um livro no qual eles diziam, né? O silêncio exterior favorece o silêncio interior, né? Enquanto o barulho dissipa e dispersa. E que muitas vezes esse silêncio, né? É como você fala. Muitas vezes não é só o nosso silêncio do calar-se, né? A língua aqui, né? Mas é o silêncio nosso maior, é o silêncio interior. Como muitas vezes nós estamos quietos em algumas coisas, mas a gente está super disperso, né? Assim, por dentro de nós estamos naquele barulho, naquela bagunça, a gente não consegue se concentrar no que nós estamos fazendo, né? Então, São Bento ele vem para nos ensinar muito isso, né? Com esse silêncio. É um silêncio que a gente vai cultivando, né, no nosso dia a dia, né? É o a gente calar para ouvir, né? E aquietar o nosso coração, né? Como o irmão Gregório também colocou aí, né? Escuta, filho, os preceitos do mestre, né? Inclina o ouvido do teu coração. Então, assim, silencie um pouquinho essa sua mente, né? E ouça o que o mestre tem a nos dizer, né? Então, como é importante esse silêncio, né? Então, o silêncio é necessário. Mas importa qual? Aos silêncios negativos, né? Que são rupturas de comunicação, recusa de se libertar, né? Nesses casos, marca o egoísmo sobre nós, ferindo a caridade, aos silêncios positivos também, né? Aqueles que nos ajudam a encontrar o próprio equilíbrio e a tomar consciência da sua verdadeira identidade, né? E gosto muito também, gostaria até de ler um trechinho aqui, de uma das catequeses, né, do Papa Emérito, no qual ele fala sobre o silêncio, né, sobre o silêncio de Deus, né? Então ele diz que na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, fiz referência ao papel que o silêncio adquire na vida de Jesus, sobretudo no Gólgota. Aqui vemos-nos colocados diante da palavra da cruz. O verbo emudece, torna-se silêncio de morte, porque se disse, até calar, nada retendo do que nos devia comunicar. Diante deste silêncio da cruz, São Máximo, o confessor, põe nos lábios da Mãe de Deus a seguinte expressão: fica sem palavras a palavra do Pai, o qual fez todas as criaturas que falam. Sem vida estão os olhos apagados daquele por cuja palavra e por cujo aceno se move tudo o que tem, tudo que tem vida. A cruz de Cristo não mostra somente o silêncio de Jesus como sua última palavra ao Pai, mas revela também que Deus fala por meio do silêncio. O silêncio de Deus,
A experiência da distância do onipotente Pai é a etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus, palavra encarnada. Suspenso no madeiro da cruz, o sofrimento que causou tal silêncio fê-lo lamentar: meu Deus, por que me abandonastes? Então, assim, são os vários tipos, né, de silêncio que nós podemos colocar na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente se cala para ouvir o Mestre, se cala para ouvir a Deus, né? Isso é muito importante, né? Todo esse trabalho e esse discernimento que a gente pode ter no silêncio. Como eu iniciei, né? É algo muito complexo, muitas vezes muito complicado, mas que com o tempo isso pode se tornar, às vezes, até simples e uma prática constante. Nós só temos que, de fato, buscar isso, né? Nós temos esse livre-arbítrio, né? Buscar o silêncio exatamente porque Deus muitas vezes está nele. E muitas vezes a gente, de fato, perde esse contato com ele exclusivamente porque a gente não consegue ficar em silêncio ou mesmo prestar atenção nos seus sinais. Isso mesmo. E nós, como oblatos, como você muito bem lembrou no começo da sua fala, né? Nós, nós como oblatos, nós também somos chamados em meio ao mundo, né? Fazer este silêncio, né? E o irmão Henrique, né? De saudosa memória, nos lembrava muito bem isso, né? Qual a importância deste silêncio, né? Na nossa vida e na vida de fraternidade, né? Na vida fraterna como oblatos, né? Sim. Então é isto. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser se também falar algo, estamos abertos aí. Maurício também colocou: todas as virtudes são exercícios diários, isso mesmo. Todas essas virtudes a gente tem que a cada dia fazendo um exercício para colocá-los em prática na nossa vida, né? É um exercício mesmo diário. Diário. Então vamos lá. Oração do Oblato. Ó adorado Deus, peço hoje sua bênção para todos os oblatos de São Bento e para aqueles que são afiliados. Ajude-nos a sermos pessoas de oração e paz. Embora estejamos espalhados pelo mundo afora, ajude-nos a estarmos unidos no espírito de seu amor. Dê-nos coração suficientemente abertos para nos abraçarmos, assim como aqueles cujas vidas compartilhamos. Faça com que todos os dias escutemos e aprendamos uns com os outros e também com os que convivemos. Que possamos ser modelos em nossos lares, bairros e comunidades, de sábia liderança, dignidade do trabalho humano, sagrado descanso e reverência pelas coisas da natureza. Acima de tudo, ó Deus, possa nossa presença no mundo ser uma constante testemunha de justiça, compaixão e esperança para todos. Amém. Irmão Bento, vamos lá. Pode puxar a oração do Pai Nosso, por favor? Antes, só agradecendo aqui ó, a presença da Camila, do Reinaldo, do Padre Paulo Wiesentheimer, que acabou entrando na nossa live agora nesses últimos minutinhos. Então, convido a todos aqui a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre
por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, convidamos a todos vocês que estão aqui presentes para estarem conosco amanhã, às 8 horas da noite, para o nosso encontro, nosso quarto encontro, né, de preparação. Amanhã vamos receber um noviço de oblato, né, da Abadia de Uberaba. Ele mora aqui em Franca, São Paulo, mas ele pertence lá aos oblatos de Uberaba, que é o nosso querido irmão José Maria, o Guilherme, que deve estar aqui na live, não sei se ele conseguiu entrar, mas amanhã ele estará aqui conosco para falar um pouquinho sobre o lema da Ordem de São Bento, né? O Ora et Labora. E também convidamos vocês que não conhecem a Fraternidade dos Oblatos, né, a nos conhecerem, não só a nossa daqui da Abadia, mas tantas pessoas aí que estão espalhados aí pelo Brasil assistindo a gente, que possam encontrar nos mosteiros, né? Mas nós teremos nosso encontro agora domingo, nossa manhã de espiritualidade. Então, quem tiver interesse pode nos chamar aí por mensagem. Então, agradecemos a presença aqui do irmão Gregório, da Cíntia, da irmã Escolástica Angélica, do Ateliê São Bento, da Elisa, da Cláudia, Gisele, a Lúcia, Elíria, Jorge, Rosa, Vivian, Alexandre, Tânia. E agradeço especialmente ao irmão Bento, meu irmão aqui na oblação, pela sua disponibilidade e que possamos aí mais para frente fazer mais algumas lives aqui com os nossos oblatos. Mais uma vez eu que agradeço e que todos aí tenham uma boa noite, uma santa noite. E como o irmão André disse, todos estão convidados a nos conhecer. Um abraço a todos. Abraço.